pra cima. Isso aí. Papo interessante, né? Uma boa discussão filosófica mesmo, né? Mas e aí, queridos, essa questão, né? Tantas denominações, tantas versões da Bíblia. Pode-se dizer que as versões da Bíblia, elas vêm em função da diversidade das denominações? É uma primeira colocação. Eu diria que não diretamente, Celeste. Veja bem, as versões da Bíblia, elas são possíveis a partir da perspectiva e da ênfase de cada tradutor. Cada intérprete, ou qualquer pessoa que vai traduzir qualquer texto, especialmente de línguas remotas, onde você não tem uma correspondência direta dos vocábulos, dos símbolos de escrita de uma língua para outra, você imputa na sua tradução um quê de interpretação. Ninguém é uma tábula rasa, em branco. Sempre você carrega um pouco do seu viés interpretativo ali. Entretanto, as traduções diversas da Bíblia, elas não comprometem em si a leitura da Bíblia devocional, aquela onde Deus, através do Espírito Santo, se revela ao crente para edificar a sua vida. Agora, o teólogo, o exegeta, o pastor, aquele que vai ensinar a dogmática cristã e a teologia sistemática da igreja ao povo, ele precisa ter um pouco mais do que apenas a leitura devocional, que pode ser condicionada por uma determinada tradução. Então, ele vai dispor de muitas traduções. E quando não vai diretamente ao vocábulo original para que ele mesmo acesse isso. Então, as ferramentas de hermenêutica e exegese, que não são exclusividade da literatura religiosa, também são usadas no direito e em qualquer literatura, mas são ferramentas científicas, elas estão à disposição desde que a Bíblia distingue os ministérios da igreja, há mestres na igreja, há pastores, mas há mestres, há apóstolos e evangelistas, mas há aquele que está dedicado ao ensino. Nós temos um problema no nosso tempo. Nós somos seres da superficialidade. A literatura que permeia as prateleiras evangélicas no Brasil, especialmente, elas são 90% norte-americanas. E o que a gente encontra nessa literatura? 10 passos para se tornar um crente vitorioso. 5 maneiras para você ser cheio do Espírito Santo. 7 passos para você ter um casamento feliz. Lutero escreveu textos que 10 anos de um copista não conseguiria transcrever. Calvino tem obras... Agostinho escreveu e fez profundas reflexões que, quando a gente não sabe de quem é a citação que a gente está fazendo, você pode dizer que é de Agostinho, que ninguém vai poder te questionar. Porque ninguém consegue saber tudo que Agostinho escreveu ou leu. Acontece que quem é que vai a estas fontes? Quem é que vai tentar pesquisar o que a igreja e o cristianismo já consolidou como experiência e discussão teológica e reflexão teológica? As pessoas querem respostas prontas. E quando eu quero respostas prontas, aí sim, uma tradução tendenciosa, parcial, limitada, ela pode significar uma distorção profunda em que tipo de teologia está sendo ensinado para a igreja. Mas esta é uma preocupação que os pastores deveriam ter ao pensarem na sua formação. Porque não basta a gente ser só carismático. Não basta só a gente ser eloquente. É verdade. É preciso a gente entender a responsabilidade que a gente tem, em que tipo de fé a gente está edificando a igreja que a gente está pastoreando. Eu concordo plenamente com a fala do pastor e quero dizer também, Celeste, que tem muito a ver com esse despreendimento para o ensino, digo, da parte do pastor para com a comunidade, para com a igreja. Nós temos no Brasil uma cultura de não lermos, né? Em outras culturas se lê 3, 4, 5 livros, 10 livros ao ano. Aqui não se lê nenhum livro. E principalmente desses homens que foram ícones, né? Que tiveram, assim, iluminações do próprio Espírito Santo de Deus. Eu penso que para blindar o cristão, o membro, de qualquer tipo de investida em relação a essas denominações que deturpam completamente a palavra de Deus, é preciso irmos lá atrás, reformularmos o que nós estamos
entendendo como cristandade e sentarmos o povo numa sala de aula e falar, olha, hoje não vai ter rastapé, hoje não vai ter pulo, hoje não vai ter marcha, hoje vai ter ensino para que vocês venham a entender como é que se processa isso. Para que vocês não sejam arregimentados para a vossa própria saúde espiritual. Exatamente. E pegando esse gancho do pastor Radamés, é muito importante essa questão, porque hoje você faz uma declaração, como ele falou, de algum autor pelo Google, as informações estão correndo. Inclusive, o pastor Radamés é um especialista na parte de internet, ministérios, Exatamente. voltado a essas novas tecnologias. Isso é muito importante, a questão do ensino, que é a questão que você vai interpretar e você vai ver se realmente alguém está tendo aquele conhecimento ou se ele está somente com conhecimento superficial. Agora, uma questão que eu acho muito interessante é que eu volto àquele aspecto, a essencialidade, né, a essência de Cristo em todo esse processo hermenêutico, como bem o pastor colocou também. Por quê? Porque é diferente do que acontece, por exemplo, na filosofia, no caso da pós-modernidade. A pós-modernidade na filosofia vai pressupor que não existe uma verdade absoluta, existem verdades, ou seja, aproximações do real, mas nunca você vai poder tocar o real. Cada um tem suas próprias verdades, são várias verdades. Não é isso que acontece conosco. Nós temos a verdade. Só que essa verdade se manifesta de múltiplas formas. E o que ele colocou é extremamente bíblico, que é cada ministério executar dentro desse organismo toda a formatação que o próprio Deus colocou para nós. Quando fala da questão da hermenêutica, a questão de conhecimentos originais da língua, a questão de você ter esse conhecimento é uma necessidade. A partir do momento que você se torna um referencial e o líder religioso, o professor, as figuras de autoridade são figuras que as pessoas tendem a ter como exemplo, não só para os domésticos da fé, mas para toda a sociedade, esse conhecimento ele se torna necessidade porque estamos vivendo a era do conhecimento. Pois é, né? De repente a gente tem uma questão que é o ministro, o pastor, ele se torna responsável, né, por levar o conhecimento da palavra para a sua comunidade. Agora, se esse pastor, e normalmente é isso mesmo, o pastor, o anjo da igreja, a pessoa responsável por dar o tom, né, do trabalho que vai ser realizado naquela instituição. Mas se ele der um tom de cinza um pouco mais escuro, um pouco mais claro, né, ele pode comprometer todo o trabalho da palavra de Deus efetivamente, né? E aí a grande preocupação é, hoje, com toda essa questão de tantas denominações, que tipo de atenção precisamos ter? É possível conter a proliferação das denominações? É possível, a pergunta que eu gostaria Fábio? de fazer às pessoas é, você ouve a quem? Porque as pessoas hoje, elas não ouvem ninguém. E elas escolhem ouvir uma pessoa que vai ocupar na vida dela o que o pastor Francisco falou aqui agora há pouco. Um lugar que não é da estátua, do objeto, do simbólico sagrado, das idolatrias comuns que nós gostamos tanto, como evangélicos, de denunciar. Mas a idolatria da personalidade. E quando as pessoas estão ouvindo alguém que está dando o tom de cinza que elas vão seguir nas suas vidas, é preciso que elas entendam que isso é muito consequente. Isso é muito consequente. Quando a gente se isola na nossa caixinha e a gente não ouve mais ninguém, e o ser humano tem a tendência de dar a um outro o poder de determinar o que ele vai fazer da sua vida. E nós, pastores, somos, se não tivermos cuidado e alertas, seduzidos por esta tentação das pessoas entregarem a vida dela nas nossas mãos e nós temos o controle sobre elas, sobre o que elas pensam, sobre o que elas fazem, sobre o que elas devem vestir, o que elas devem comer, para onde elas devem ir, em quem elas devem votar. Nós chegamos agora nesse aspecto, em quem elas devem votar. Verdade. Então, e os pastores, eles vão sendo seduzidos por esta vaidade, por esse narcisismo e vão se apropriando da vida das pessoas. Essa é a dificuldade do crente hoje. Porque como a gente está isolado nesse nosso mundo, onde só cabe a mim e aquele a quem eu escolhi
como referência. ídolo da minha vida, eu não ouço mais ninguém capaz de me levar a refletir e a pensar se este tom de cinza é alguma coisa que dialoga com aquilo que são os fundamentos básicos e comuns da fé cristã. E por isso que a gente está debatendo e falando sobre esse tema aqui hoje, né? Diante de uma realidade que está aí, a proliferação das denominações, porque a gente não pode se afastar do Evangelho de Cristo, né? Quando o nosso olhar muda do foco que tem que ter, vem as decepções e vem aquela sensação de que o Evangelho não é mais o mesmo. Mas o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre vai ser. Né? Não tem modificação, né? A questão é para quem nós estamos olhando, a quem nós estamos seguindo, o que nós estamos lendo efetivamente, né? Queridos, eu já tenho que ir para o nosso último intervalo, incrível, né? Mas já tenho que ir para o nosso último intervalo. Eu volto já para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.